Eu assisti a Nora sem saber muito bem do que o filme falava, né? Nem saber que gênero ele era, que abordagem que teria. E posso dizer que eu me surpreendi positivamente com o que eu assisti ali. É um filme que possui uma comédia irônica, caótica e sarcástica, o que me deixou preso do início ao fim enquanto eu assistia. Então eu me senti muito entretido e só por isso eu já recomendo também que todo mundo assista. E bem, já aviso aqui que vai ter spoilers sobre o filme, então se você não gosta de spoilers, recomendo assistir esse vídeo depois que assistir o filme. E quando eu comecei a assistir o filme, eu fiquei um pouco incomodado porque eu não tava entendendo qual que era o background, né, a história da Nora. A gente vê ele acompanhando ela no clube de strip, onde ela conhece o Ivan e aí eles vão partindo numa relação e etc. Só que a gente não entende necessariamente qual que é o histórico dela, como que ela foi parar nesse clube, ou por que que ela aceitou ir com o Ivan. Só que aí eu entendi que o filme ele fala muito mais sobre o presente, né? Ele não é um filme que vai trazer coisas do passado. Só que eu ainda acho que em pequenos detalhes da trama, a gente ainda pega alguns detalhes sobre quem é a Nora. E bem, eu não posso falar da Nora sem falar da Mike Madison, que é a atriz que interpreta ela, porque ela apresenta uma dualidade genial. A gente tem a Nora e a gente tem a Annie, né? Por mais que sejam a mesma personagem, há diferença entre uma e outra. Annie é essa versão mais sexual, né? É a menina mais, digamos, bobinha, ingênua, que eu creio que a Nora construiu justamente para ela poder trabalhar no meio que ela trabalhava e não sofrer tanto com isso, para ela poder conquistar o que ela queria. Já a Nora é uma figura já mais contida, mais às vezes com raiva, um pouco mais agressiva e que luta pelo seu. Até visualmente mesmo, Annie é um pouco mais sexual, né, devido às roupas mais curtas e mostrando mais pele, enquanto a Nora se cobre mais, a gente vê as cenas que a Nora parece que ela tá mais coberta. Então a gente tem essas diferenças entre a representação de Nora e de Annie. Até mesmo a maneira de falar e de se expressar, né, com o rosto é muito específico de cada personagem, e a Mike Madison faz um trabalho impecável para poder distinguir essas duas versões da mesma personagem. E aí a gente tem o Ivan, que é o típico homem que não cresceu e virou um eterno adolescente. E a gente vê também que ele tem pais controladores e que talvez isso seja o motivo dele ser assim, mas ao mesmo tempo eu me pergunto, o que veio primeiro? O fato dele ser adolescente eterno ou os pais serem controladores? Porque às vezes os pais são controladores porque o Ivan sempre foi irresponsável, então fica essa dinâmica meio no ar pra mim, mas a representação de Ivan é justamente aquilo que os ricos transparecem ser, né? Em que não há preocupação com o amanhã, porque ele está sempre feliz, como o personagem mesmo diz. Eu estranhei quando a Nora aceitou se relacionar com o Ivan, né? De sair com ele, de casar com ele também futuramente. Porque, diferentemente da Annie, a Nora me parece uma personagem um pouco mais consciente sobre o mundo real, né? Sobre os problemas do mundo real. E não me pareceu muito do feitio dela aceitar isso, mas ela aceita. E aí eu fiquei me questionando, tipo, por quê? E aí tem algumas pistas, digamos assim, durante o filme que eu fui captando e que me fizeram refletir sobre quem é a Nora, né? Por que ela faz o que faz? Por que ela aceitou ir com o Ivan? A primeira pista é o fato de a Nora se recusar a falar em russo. A gente sabe que ela consegue falar e consegue entender, mas ela se recusa a falar e eu não sei se é só pelo fato dela não se sentir confiante na língua. Até porque quando ela tá com o Ivan, quando ela se sente confortável, ela fala em russo com ele. E ela também tem um sobrenome em russo, o que nos faz questionar se ela já não tem um tipo de contexto russo, né, de ter a linguagem ali como nativa pra ela. Ela também tem uma relutância em ser chamada de Anora, né? Toda vez que alguém pergunta o nome dela, ela fala Annie. Quando chamam ela de Anora, ela corrige pra Annie. E aí eu fiquei me questionando, por que ela foge tanto do próprio nome, né? Por que ela quer ser chamada de Annie? Inclusive tem até uma cena que o Igor pergunta o significado do nome dela e ela fala que na América não existe isso de significado. E aí ela fica meio agitada por conta dessa pergunta, então ele pesquisa e quando ele começa a falar o significado do nome dela, que é brilhante, né? Ou algo, ou luz, por exemplo, ela fica muito agitada, fica muito nervosa e sai do ambiente. O Igor também é um personagem que a Nora especificamente odeia ele. Tipo, há outros personagens ali que ela pode odiar também, porque não foi só o Igor que fez coisa contra ela, mas ela direciona a raiva e o ódio dela só pra ele. E aí eu fiquei me questionando por quê. E como eu falei, a Nora tem um sobrenome russo, mas ela se diz americana. Ela sempre se reafirma americana também, então eu sinto que tem um motivo dela se distanciar dessa ascendência que ela pode ter. E aí tem aquela cena no final em que ela tenta ter relação sexual com o Igor, mas ela acaba batendo nele e chorando muito. E com todas as informações
questões que eu falei, eu comecei a tentar entender como que elas se conectam. E aí eu cheguei numa conclusão, digamos assim. Até porque o filme não confirma nada, né? Então tudo que eu vou falar aqui é especulativo. Mas eu acredito que alguma coisa aconteceu no passado da Anne, algo traumatizante, que alguém fez com ela, e esse alguém pode ser semelhante ao Igor. Por que semelhante ao Igor, né? Porque todas as atribuições negativas que ela tem, ela faz em relação ao Igor. Eu acho que ele é tipo o destino de todo o ódio dela. Não só por conta disso, mas também porque eu acho que o Igor enxerga a Nora e não necessariamente a Anne. E é interessante falar isso porque como o significado do nome dela é brilhante, luz, né, são coisas que chamam a atenção. Então talvez até por isso que a Nora busca ser chamada de Anne, justamente porque ela não quer chamar a atenção, ela não quer ser vista, por mais que ela precise ser vista. Acho que até mesmo a escolha de roupas, como eu falei, a Nora, ela se cobre mais, né, ela não usa maquiagem, justamente talvez uma tentativa visual de se esconder. Mas o Igor, ele consegue ainda notar a Nora no meio disso tudo. Ela até inclusive fala que o Igor tem olhos de estuprador, por mais que ele fale que ele não abusaria dela, porque ele não é uma pessoa que faz isso. E ele também é a pessoa que mais é gentil com ela. Até quando ele vai segurar ela pra ela não fugir, ele poderia facilmente ter agredido ela, porque a gente sabe que ele tem isso nele. Quando ele pegou o bastão lá na loja de doces e começou a quebrar tudo, ele se mostrou agressivo e ágil também. Mas com a Nora, ele simplesmente só segurou, tentou imobilizar ela. E aí a gente também tem o Ivan, né? Que é uma figura muito simbólica visualmente, justamente porque ele parece um adolescente, né? A pessoa ali, o visual dele, os gostos dele, o comportamento dele parece adolescente. E a Nora, por mais que seja só um ano mais velha que ele, ela parece muito mais madura quando a gente para pra poder pensar. E aí me fez questionar que talvez a Nora simplesmente ficou com o Ivan porque ele representa essa idealização de um amor adolescente que talvez ela não pôde ter, né? Uma vivência adolescente. Que ela não vivenciou antes justamente por conta do que ela viveu no passado dela, que impediu que ela tivesse experiência de adolescente. Então o Ivan representa essa rota de escape, além da segurança financeira também que ela teria com ele. E aí ela começa a viver esse encanto com ele, né? Que logo é quebrado porque a gente sabe que não daria certo. No início a gente pode achar um pouco fofa a relação dos dois, né? Porque é muito leve, é muito brincalhona, tá sempre feliz. Mas em segundo plano a gente sabe que não ia dar certo, primeiro por ele ser muito rico e ela ser pobre. Essa diferença de classe sempre bate na porta. E também o fato dele ser muito imaturo. Então, com tudo isso, eu começo a perceber que o filme, ele constrói a Nora de uma forma complexa sem que a gente perceba, né? Ele dá alguns sinais aqui, uns sinais ali pra gente poder entender quem de fato é a Nora. E mais uma vez, o filme não responde essas questões, ele não traz um histórico da Nora, mas a gente entende que os personagens, eles precisam de um contexto para poder explicar quem eles são. E bem, apesar disso, né, é um filme muito incrível, gente. Tem muitos cortes secos também que fazem a gente criar esse senso de ritmo frenético por conta justamente da vivência de Ivan e de Anora juntos, das festas, do álcool, das bebidas e etc. Então os cortes secos criam um ritmo mais rápido pra gente poder sentir, né, esse estímulo também que eles estão sentindo. Ao mesmo tempo, existem cenas um pouco ali mais pra metade do filme que são mais paradas, que são mais frias, que são mais monótonas, justamente contrastando com isso. E novamente eu penso nessa questão da dualidade, né? Como eu falei, tem a Nora e tem a Anne, e no filme tem essa parte frenética, essa parte monótona. Então eu achei muito incrível como que a simbologia visual é colocada durante a produção. E o filme também é um deleite de comédia, gente. É um filme muito engraçado. A cena que o Ivan descobre que os pais deles estão indo para os Estados Unidos e aí ele entra num episódio assim de preocupação e foge, eu não parava de rir daquela cena. Muito bem construídos os diálogos, as inclinações, as expressões para tudo combinar em uma comédia. Mas ao mesmo tempo existe uma melancolia que perpassa durante todo o filme. Primeiro porque a gente vê a Nora vivenciando aquela questão no clube de strip, né, pra ela ter que vender o seu corpo pra poder trabalhar, então tem essa melancolia. E aí quando ela conhece o Ivan e eles começam a se relacionar, fica um senso também de culpa, eu acho. Pelo menos eu senti isso por querer que eles fiquem juntos, mesmo sabendo que o Ivan talvez não seja a melhor pessoa pra Nora. Depois a gente se depara com outra questão triste ali, que é o fato dela ter sido abandonada, né? E ela tem esse processo de recusar que foi abandonada, mas depois ela entende que foi abandonada. Até o processo do divórcio no final, né, que é bem seco, o Ivan praticamente descarta ela. Por mais que a Nora xingue o Ivan e a mãe dele, né, demonstrando um certo tipo de força e agressividade, a gente entende que aquilo vem de um cenário de dor, né, por você ter sido descartada tão facilmente. Então, em vários momentos tem essa melancolia que fica, né, assim, em segundo plano, porque a gente tá muito focado ali no frenético, na comédia, e essa melancolia ela pode passar um pouco despercebida, mas a gente fica com incômodo enquanto assiste. Por isso que eu falo que a Nora
conversa muito sem falar necessariamente. Porque existem nuances que a gente tem que pegar pra poder entender necessariamente qual o sentimento que nós estamos sentindo, justamente porque é muito conflitante, né? O filme ele apresenta essa questão de dualidade que eu falei, tanto na parte visual, mas também na forma que, pelo menos, eu me senti assistindo. E enfim, é um filme que eu adorei. Eu adorei conhecer a Mike Madison. Ela é extremamente carismática no filme, tipo, tem algo que te prende nela, você só quer ver ela, tanto que chega no ponto do filme que ela some um pouco mais e o Vigor começa a aparecer mais. E eu só fiquei pensando, meu Deus, traga a Nora de volta, eu quero ver ela. Mas é um filme muito bem construído, o elenco também é muito bom, tem um ritmo muito bom. Eu sinto que todos ali conversaram como um organismo para poder fazer tudo acontecer, então os atores são incríveis, eu achei tudo muito bem construído e super recomendo. Se você já assistiu o filme, eu peço que você deixe aqui nos comentários o que você achou, se você teve alguma reflexão em cima disso também, ou se não fez sentido pra você o que eu falei. E peço que você se inscreva no canal também se você gosta desse tipo de conteúdo, porque pretendo trazer mais análises de filmes também. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!